Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora, falando em esportes até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol nos acréscimos, Ponte perde para o Caxias no Centenário e vê a equipe gaúcha se distanciar ainda mais na liderança da Série C. Macaca saiu na frente com o Gé, mas cedeu a virada ao Caxias jogando em um gramado prejudicado pelas chuvas. Agora a Ponte volta todas as atenções para o Derby 210, que acontece sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Após derrota para o Náutico por 1-0 no Brinco, o Guarani demite Marcelo Fernandes. Com ele também deixam o Brinco o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Marco Alejandro. Matheus Costa será o novo técnico do Guarani. O treinador pediu demissão do Ipiranga no domingo e será apresentado oficialmente na tarde de hoje no Brinco. Flamengo vence o Atlético Mineiro no Maracanã e retoma a liderança do Brasileirão. Equipes fazem jogo equilibrado e rubro-negro leva a melhor em gol de cabeça de Léo Ortiz. Corinthians deverá ter Garro, Yuri e Memphis juntos pela primeira vez na era Dorival. Na última vez que o trio atuou junto no título do Campeonato Paulista, foi justamente no título. Com os três na equipe titular, Timão recebe o Palmeiras na quarta-feira pelo jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Piastri vence Grande Prêmio da Bélgica e amplia a liderança na Fórmula 1. Norris em segundo e Leclerc em terceiro completaram o top 3 da corrida que começou com 1h20 de atraso por causa da chuva. Bortoleto terminou em nono e pontua mais uma vez na temporada. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque já, daqui a pouquinho, ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Caxias e Ponte Preta. Jogo realizado neste domingo no Estádio Centenário em Caxias do Sul. A Ponte Preta perdeu de virada pelo placar de 2-1.
A Macaca, do técnico Alberto Valentim, entrou em campo com Pedro Rocha no gol, Wanderson, Emerson Santos e Inderday, Maguinho, depois Toró, Luiz Felipe, depois Rodrigo Souza, Léo Oliveira e Arthur, Jean Dias, depois Diego Tavares, Gé, depois Pacheco e Bruno Lopes, depois Léo Kovic. Já o Caxias de Thiago Coelho, Thiago Enes, Alain, Lucas Cunha e Marcelo, Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Thomas Bastos, Calisson, depois Esquilo, Eduardo Melo, depois Gustavo Nescau, Iago, depois Jonathan Ribeiro. Os gols do jogo: a Macaca saiu na frente com Gé ainda no primeiro tempo, marcando o primeiro gol do jogo. Ainda no primeiro tempo, o Caxias acabou empatando a partida, o gol marcado pelo Calisson. E no último lance da partida, 52, mais de 52 do segundo tempo, o Lohan de cabeça definiu a vitória do Caxias. Público no estádio Centenário de 2.002 torcedores, uma renda de um pouco mais de R$8.000. A arbitragem foi do baiano Emerson Souza Silva. Esta, portanto, a ficha técnica do jogo. A vitória de virada do Caxias sobre a Ponte Preta, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, estamos de volta. Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025 pela Série C. Dia 2 de agosto, sábado que vem, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens e entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto, às 17 horas, no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes, com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o Hall de Notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp, anote aí, 19 9978 77603. Eu vou repetir porque tem gente perguntando, tem muita gente mandando mensagem perguntando. Anote aí, Clínica Prime Man, WhatsApp 19 9978 77603. Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes e hoje o negócio é longo aqui, hein? Vamos ver. Uma vergonha, esses dois times de Campinas são derrotados para times horríveis e poupam os jogadores para um jogo vergonhoso na Série C de dois times em decadência. A Ponte nem paga salários. Como vai ganhar? Alexandre. Tá bravo, Alexandre. O Valentim se superou. 4 laterais, 3 zagueiros e 2 volantes em boa parte do segundo tempo. Ridículo a falta de visão e competência desse treinador. A Ponte não sobe com esse treinador covarde e retranqueiro. Edson, ou Edilson, do Jardim Flamboyant. Bom dia, amigo. Ótima semana para você também. Apesar da derrota, gostei da entrega do time em um campo que o futebol estava impraticável. Absurdo mesmo foi a falha do Pedrão. Como pode um goleiro que treina todo dia fazer isso? A Ponte foi ajudada pela arbitragem. O gol foi legal. O goleirão da Ponte fez uma besteira gigantesca. Tudo bem, tudo bem. Gostaria de saber, de fato, qual é o real interesse da diretoria bugrina? É o de ficar na Série C ou descer mais uma divisão? Para ficar mais fácil de fazer a SAF. Carlos Castelo. Eu tenho a impressão, por tudo aquilo que eu converso, entrevisto, é que o Guarani tem intenção de subir. Agora, não sei se vai ter competência para tanto. Na minha opinião, a Macaca jogou bem, devido à chuva foi castigada. Furlan de Vinhedo. Tá bom. Pegaram a mesma receita do ano passado no Guarani. Troca de técnicos, elenco questionável, contrato logo
ou longo, com o jogador estrela que estava em decadência. Toda essa mistura já está no forno e quando retirar a forma teremos um novo rebaixamento e mais uma derrota no derby. Erivelton, espero que você esteja errado, tá bom? Mas é uma situação muito difícil do Guarani. Valentim Medroso jogou com medo do poderoso Caxias. Que faz, hein, amigo? Nossa Ponte Preta, que era para ser temida, triste situação, me tira uma dúvida. Sei que o Valentim irá jogar o derby com 3 zagueiros e 3 volantes, porque ele é um técnico fraco e medroso. Na sua opinião, amigo, se ele perde o derby, ele cai? Bom, Darley, eu não tenho nenhuma informação se ele cai ou não. Se depende desse jogo ou não. Eu tenho a impressão que não. Porque o presidente da Ponte nem gosta de ficar mudando de treinador a toda hora. E o time deve se classificar à próxima fase. Então, já a argumentação está pronta. Agora, dentro do campo, eu acho que esse jogo do Caxias a gente tem que dar um desconto por causa da condição do gramado impraticável. Para os dois, é verdade. Mas isso prejudicou o jogo, né? Então, pelo que os times produziram aí, eu acho que não dá para discutir a vitória do Caxias. Eu assisti o jogo todo, apesar de não ter trabalhado na partida. Então, vamos ver o que vai acontecer no derby, né? Que semana lamentável para o futebol campineiro, mas pode apimentar o derby, um lutando para não cair e outro lutando para se classificar. Mas ambos com um futebol lamentável. Valeu, Ale. Tudo bem? Tudo bem. Muito estranho o juiz não dar o gol do Caxias e depois dar sem VAR. Entendi. Também não acabou o jogo no horário estipulado. Parecia que acabaria só com o gol do adversário. Passou 1 minuto o tempo, né, regulamentar pelo acréscimo de 7 minutos. O juizão não foi bem, não. Tá certo que o tempo não ajudou mais. Mas o árbitro de ontem foi um brincalhão com o acréscimo, hein? O segundo gol do Caxias saiu no acréscimo aos 8, sendo 7. É verdade, já disse isso, Renato. Abraço pra você. O time parou de jogar, por isso tomou o gol no último minuto. Já estavam contando com um empate. Abimael Costa. Realmente o Marcelo Fernandes não tinha condições de continuar no comando. A escalação exótica do time contra o Anápolis foi lamentável. E por aí vai. 11h48 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Depois da derrota de ontem, 2-1 para a equipe do Caxias de virada, o técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim, falou a respeito do resultado negativo. Concordo com a leitura que as pessoas fizeram aí em relação ao jogo atípico, jogo impraticável tecnicamente falando, né? Nós tínhamos buscado informações ao máximo desde o início da semana, porque nós já prevíamos um tempo chuvoso e aquilo que nós tínhamos, é lógico que dependia muito da quantidade de chuva também, para que as informações que nós recebemos aqui, o gramado iria suportar, coisa que não aconteceu. Mas, enfim, concordo também com que o time foi muito guerreiro, que os jogadores entenderam bem o que o jogo pedia, né? E fomos muito aplicados, todo mundo... Era um jogo de duelos e ponto, né? Não tinha construção de jogo, não por parte da Ponte Preta, do parte de nenhum dos dois times. Fica um gosto amargo, obviamente, pelo fato de nós termos tomado o gol ali, principalmente o segundo e ter sido no último lance da partida. Agora, recuperar bem, a gente tem a semana cheia aí para encarar o nosso rival. A reapresentação da Ponte hoje, e é claro que o objetivo já é o derby no próximo sábado. O técnico Alberto Valentim não tem nenhum problema de suspensão. Por outro lado, ele tem o retorno do goleiro Diogo Silva, que cumpriu suspensão diante da equipe do Caxias. Se ele quiser, hoje ele pode contar com todos os jogadores à disposição para essa partida importante. O jogo contra o Guarani é no sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A respeito de ingressos, a Ponte Preta ainda não divulgou. Mas é claro que nos próximos dias e horas, a Ponte deve divulgar todo o esquema a respeito do grande derby no próximo sábado. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora comentando
Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do Nossa Área. O jogo de ontem da Ponte lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul, ele foi totalmente mutilado, prejudicado e deformado pelo estado impraticável do gramado onde a partida foi realizada. Acho que a Ponte, eu concordo com o Alberto, a Ponte lutou muito, entrou com uma formação esquisita, né? Com 2 volantes alternativos, o Luiz Felipe e o Léo Oliveira, não tinha o meia. Às vezes quem encarnava essa função do meia era o Jean Dias, às vezes saía um pouco para fechar o tripé de meio o Emerson, que era terceiro zagueiro, a Ponte também entrou com 3 zagueiros. Então a gente questionou isso, como é que a bola vai chegar, em tese, né, para os atacantes. E no final, a Ponte até que fez uma boa partida, se adaptou às condições adversas do gramado, lutou uma barbaridade e acabou tomando o gol a 53 minutos e 15 segundos. Na verdade, o juiz pediu o jogo até 52, ele deu 7 de acréscimo, né? E acabou numa falta já aos 52, deixou bater, saiu o escanteio, deixou bater. Parece que ele queria realmente terminar só quando o Caxias fizesse o gol. Tudo bem, antes a Ponte foi beneficiada. Para mim teve um gol legítimo, numa saída de bola errada e totalmente sem propósito do Pedrão, que chutou a bola em cima do adversário. O juiz deu falta, mas era a bola agarrada. Ali para mim foi mais um erro do goleiro da Ponte do que propriamente algo voltado para uma irregularidade. E aí saiu o gol, portanto uma coisa compensou outra. Para mim um gol legítimo do Caxias anulado e depois um gol depois do tempo regulamentar mais acréscimos validado. O que ficou aí de aprendizado para a Ponte? Esse é um modelo de jogo que a Ponte deve empregar, apesar da derrota, em todos os jogos, pela entrega, pela atitude, pela determinação, pela força de vontade do time, que estava trazendo um bom resultado e numa fatalidade, numa desatenção na cobrança do escanteio, acabou tomando o gol. Mas o fato positivo, sem dúvida nenhuma, essa determinação, essa volúpia, essa garra que a torcida tanto gosta de ver e que o time mostrou ontem em Caxias durante os 90 minutos. Obrigado, Tigrão. 11h53 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. De volta, Breno Beretta. Oi, CH. Depois de mais uma derrota, o Guarani perdeu para o Náutico no último sábado, 1-0. Toda a comissão técnica foi demitida. O técnico Marcelo Fernandes, o auxiliar Marcelo Copertino e também o preparador físico, o Marco Alejandro. Os 3 estão fora do Guarani. A diretoria agiu rápido para contratar um novo treinador porque é a semana de derby e tirou um adversário da Série C, né? O Matheus Costa ontem pediu o desligamento do Ipiranga, time que está no G8 do Campeonato Brasileiro, e com isso hoje ele será anunciado como novo técnico do Guarani. Provavelmente vem junto com o auxiliar técnico, o Leandro Nieus. Ele também não faz mais parte da comissão técnica do Ipiranga. O Matheus trabalhou com o Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Guarani. Eles trabalharam juntos lá no Ipiranga. O Guarani também conversou com o Thiago Carvalho, que hoje está sem clube. Ele que já trabalhou com o Farney Coelho, executivo de futebol. E é claro, uma semana muito curta de preparação, porque provavelmente o treinador deve chegar hoje e só comandar os treinamentos a partir de amanhã na cidade de Campinas. E o novo treinador tem algumas dúvidas, né? Porque o Alan Santos não atuou na última partida com um problema na coxa. A gente só vai saber ao decorrer da semana se ele estará à disposição ou não. É o capitão, zagueiro do time. Outro jogador que saiu machucado, Gabriel Silva, colocou a mão no posterior da coxa direita durante o primeiro tempo diante do Náutico
E um outro atleta que também saiu machucado, o Mirandinha. Ele que sofreu uma entrada dura na segunda etapa de um jogador da equipe do Náutico, saiu mancando. Ele também é dúvida para o clássico diante da Ponte Preta, no próximo sábado, 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E o novo técnico do Guarani já foi confirmado, tá? É oficial agora, já tá no site, essa coisa toda. Vindo do Ipiranga, tá aí a publicação. Matheus Costa já começa a trabalhar hoje no Guarani. E para comentar o Guarani, chegando ele de volta, Valdemir Gomes. Pois é, não estava nos nossos prognósticos e acho que nos de ninguém essa derrota do Guarani aí contra o Náutico no último sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Realmente uma derrota dura, perigosa. Tínhamos a expectativa num jogo aí de 6 pontos contra um adversário direto que o Guarani adentrasse ou minimamente se aproximasse muito do G8. E aí a derrota, uma rodada a menos, agora são só 5 jogos. E só 5 jogos, entre os 5, o próximo agora que é o derby, que quase que nunca ninguém dentro do planejamento de um lado ou de outro coloca no planejamento de pontos, porque é um jogo diferente. Então a coisa vai se afunilando e o Guarani agora terá que ter um índice de aproveitamento absurdamente maior do que aquele que ele contabiliza até agora para conseguir a sua classificação e precisa somar pontos urgentemente também para não ficar muito próximo aí da zona de rebaixamento. Existem dúvidas aí, como disse o Breno, no Guarani para escalar o time contra a Ponte, né? Mirandinha, Alan Santos, alguns jogadores importantes, né? O próprio Gabriel Silva, e esse eu acho mais difícil, que ele realmente apalpou ali o posterior da coxa, e pode ser que não ganhe, a não ser que seja apenas um desconforto muito leve, senão uma semana aí, menos que isso, para a recuperação é muito pouco. E vem aí o Matheus Costa, que vem lá do Ipiranga, já é conhecido, já é parceiro, já teve uma relação de trabalho importante com o atual executivo de futebol, que é o Farney Coelho, e a gente espera que dê tudo certo. Eu achei intempestiva a troca, como já me manifestei longamente ontem dentro do nosso concentração, antes do jogo da Ponte lá em Caxias. Eu acho que não era a hora, está muito em cima do derby, são apenas 5 jogos para acabar o campeonato. O Guarani ainda não tem pontos suficientes para permanência e está longe da pontuação necessária para chegar à classificação. Portanto... Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.